paz seja sobre todos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Filipenses. Nós ainda estamos fazendo uma série de exposições nesta epístola. E hoje o nosso objetivo é ler o texto que se encontra no capítulo 3, versos 12 até o verso 21. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, humildemente nós recorremos ao Senhor em oração, agora para te pedir que a explicação deste texto seja dirigida, Senhor, pelo teu Espírito, pois só Ele pode nos convencer, só Ele pode transformar a maneira de enxergarmos a vida e lidarmos com os desafios que estão diante de nós. Nos colocamos na Tua presença e pedimos ao Senhor essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas últimas mensagens que eu estive pregando aqui nessa epístola, eu fiz referência e dei ênfase de que nós precisamos mais de exemplos do que de opiniões. Nós temos uma carência muito grande de pessoas entre nós que, além daquilo que elas guardam de informações e de conhecimento, que elas nos sirvam de exemplo e de demonstração daquilo que elas afirmam crer. Há muitos mestres e doutores entre nós, graças a Deus, e isso tem sido uma providência do Senhor, pois temos sido supridos com boa teologia, oferecida por pregações bíblicas expositivas, literaturas e músicas. Mas isso só aumenta a necessidade de exemplos inspiradores da verdadeira piedade e também da humildade entre nós. Talvez a igreja evangélica nunca tenha crescido tanto no Brasil, mas infelizmente cresceu também o número de escândalos, da relativização das escrituras e das falsas heresias, ou das falsas doutrinas. Em um contexto semelhante, nessa epístola, o apóstolo Paulo exortou a igreja filipense a viver a verdadeira alegria. É o que nós conferimos no primeiro verso do capítulo 3. Ele diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E esta alegria que o apóstolo Paulo está exortando a igreja a experimentar e também a viver, é a mesma alegria experimentada por Jesus enquanto suportava os horrores da crucificação. Sua finalidade foi a de encorajar os cristãos a resistir às aflições de uma vida terrena sem vacilar, que eles persistissem, que eles perseverassem, que eles continuassem firmes na fé professada em Jesus Cristo, pois maus líderes estavam os pressionando a seguir as suas próprias influências. É o que Paulo diz no verso 2 do capítulo 3. Acautelai-vos os cães, acautelai-vos os maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque esses mesmos crentes estavam passando por muitas pressões, e não eram simplesmente pressões de discursos e de doutrinas que conflitavam com a confissão de fé deles. Não, o exemplo deles, o modo de vida deles, estava pressionando a igreja a seguir o mesmo caminho. Estes eram judeus que tiveram portado de conhecer o Evangelho, mas viviam como se não conhecessem, ou não confiavam na suficiência de Cristo para a salvação. Assim, eles estavam tentando desviar a fé dos crentes em Cristo,
para disciplinas religiosas. Paulo diz isso, agora mais uma vez olhando para o texto bíblico, no verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Essa é a circuncisão do Espírito, que nos sela espiritualmente e nos coloca na presença de Deus. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e diz a despeito daqueles que entre o povo de Deus confiava mais na carne, diz o apóstolo Paulo. Os maus obreiros eram estes que estavam confiando mais nos seus próprios esforços, nos seus méritos, para afirmar a sua fé na pessoa de Jesus. Como a igreja necessita de exemplo, tendo reprovado este mau testemunho, Paulo ressaltou o bom testemunho. E o bom testemunho que Paulo ressalta aqui está nos versos 4 ao verso 11, como vimos na última mensagem. Ele dá um exemplo de como ele, olhando para o Senhor, o autor e consumador da fé, como ele estava vivendo a sua vida cristã, não confiando na sua carne, mas confiando em Jesus Cristo. Então ele dá aqui um testemunho pessoal sobre como ele estava vivendo a justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. Por exemplo, vamos ver o que ele diz na parte B do verso 8 e no verso 9. Ele diz assim... vou ler todo o verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, como aqueles que eram maus obreiros e viviam no meio do povo do Senhor. E ele continua: a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esta é a verdadeira justiça. É a justiça que vem pela fé. Todos nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, não por obras da lei. Esta mensagem nos adverte, ainda hoje, a resistir à influência de líderes evangélicos que não possuem coerência moral e pregam um legalismo religioso para nos apegar somente ao exemplo do Senhor Jesus Cristo. E este é o meu objetivo aqui nessa noite. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiramente, para aquilo que Paulo vai dizer nos versos 12 a 14, a confiança que ele tinha. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele apenas está dando sequência ao testemunho que ele deu até o verso 11, e aí, quando nós entramos no verso 12, nós percebemos que ele continua tratando do mesmo assunto, o testemunho que ele está dando para os crentes, olhando o seu próprio exemplo, andar na mesma direção. E aqui ele dá um exemplo da confiança na justiça pela fé. O verso 12, na parte A, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Embora o apóstolo Paulo fosse um notável fiel e apóstolo de Jesus para os crentes filipenses, o apóstolo Paulo queria aqui, cuidadosamente, deixar claro para a igreja que ainda não havia alcançado aquilo que ele declarou no verso 10, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo não tinha alcançado essa perfeição. Ele não estava ocupando uma posição que desse a ele a confiança à igreja de que ele já estava num patamar assim, que não tinha mais nada para aprender, que não tinha o menor risco de se envolver em algum escândalo e de frustrar a expectativa criada na igreja sobre ele. O apóstolo Paulo cuidadosamente está dizendo: olha, embora os irmãos me admirem, embora os irmãos me vejam como um exemplo, eu quero deixar claro uma coisa para vocês: eu ainda não alcancei a perfeição. Eu ainda não estou num patamar para servir aos irmãos como um exemplo incontestável. Pelo contrário, ele diz na parte B do verso 12 o seguinte: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava avançando, assim como ele exortou no capítulo 2, verso 12, dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como ele exortou a igreja a avançar na sua santificação, a crescer na fé, a abandonar o legalismo, a abandonar os seus pecados,
ele está dando testemunho aqui, que olhando para o estado de perfeição, ou seja, se conformando integralmente com Cristo na sua morte, ele está avançando, ele está caminhando nesta direção. Ele ainda não tinha chegado no estágio final de sua santificação, por isso confessou perante a igreja, deixando isso claro. Irmãos, todos os líderes na história que chegaram a um patamar de testemunho muito persuasivo entre nós, todos eles já passaram. Alguns deles, por até providência divina, chegaram a se envolver em escândalos para que nós desviássemos a nossa atenção sobre eles para aqueles a quem eles estavam seguindo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe um líder perfeito, não existe um pastor perfeito. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, eu não cheguei à perfeição, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, eu estou avançando. E eu estou avançando não pelo meu esforço de cumprir as obras da lei, eu estou avançando no sentido de aumentar cada vez mais a minha confiança naquele que me justificou dos meus próprios pecados. A referência que o apóstolo Paulo dá aqui não é a referência que eles já tinham sobre os maus obreiros, os da falsa circuncisão. A referência que o apóstolo Paulo dá aqui é de uma vida quebrantada na presença de Deus, reconhecendo as suas limitações, as suas imperfeições e simplesmente determinado a andar na direção do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele estava buscando se conformar com o Senhor, mas não como os maus obreiros que confiavam mais em si mesmos, conforme vimos aqui no verso 3. O apóstolo Paulo, ele, pelo contrário, diferente desses maus exemplos no meio da igreja, desses legalistas no meio da igreja, o apóstolo Paulo, ele se recusou a apegar ao seu histórico e também ao mérito das suas realizações. Confira comigo o que diz o verso 5 até o verso 8, por favor. Olha o que ele diz no verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Ele não se apegou ao seu histórico, ele não se apegou às suas realizações, ele não se apegou aos seus títulos acadêmicos, ele não se apegou às suas tradições. O apóstolo Paulo, pelo contrário, considerou isso tudo perda, no sentido de que nada disso foi eficaz para a sua justificação pela fé em Cristo Jesus. E ele se desapegou do seu histórico e dos méritos das suas realizações religiosas para avançar na direção daquilo que ele considerava mais importante, daquilo que ele considerava ser mais lucrativo, como ele diz no capítulo 1, verso 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isto, para o apóstolo Paulo, era o mais importante. Esses apegos a coisas secundárias, para ele, foi considerado perda, ineficaz de justificá-lo na presença de Deus ou de torná-lo melhor do que os outros. Ele simplesmente se desapega dessas coisas, dessas vaidades, e simplesmente prefere se apegar a Cristo, porque ele enxergou aquilo que era mais importante no curso da vida terrena. Então ele se esforçava para prosseguir, conforme ele diz no verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui, quando ele se refere à soberana vocação, ele está se referindo a estar com Cristo. Esse é o chamado irresistível. E todos nós fomos chamados exatamente para esta finalidade, estarmos com Cristo e desfrutarmos da sua doce presença por toda a eternidade. Esta é a mais sublime vocação de todos nós, estarmos com Cristo. E olhando para o prêmio da sua soberana vocação, a vida eterna, ele resolveu simplesmente reagendar a sua vida. Ele resolveu mudar os seus valores.
Ele resolveu parar de se apegar a coisas que vão passar, para se apegar àquelas que são eternas. Talvez ele estava observando a tradição dos jogos gregos, quando ele estava escrevendo sobre este prêmio aqui. O vencedor desses jogos, eles eram chamados para um lugar onde o juiz se colocava num lugar alto, e ali o vencedor era apresentado diante dele. O vencedor recebia uma coroa de louros ou uma palmeira como símbolo da sua vitória. E dessa maneira, o vencedor ele era premiado tendo vencido uma competição. Hoje, fazemos algo semelhante. O vencedor de determinadas competições é colocado num pódio e um juiz, uma autoridade, então vem e o coroa ou lhe dá um prêmio. Pode, assim, Paulo ter se referido à salvação final na presença de Deus por meio da justiça de Cristo, porque ele mesmo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então nós estamos correndo esta jornada e um dia todos nós seremos colocados diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. E ali então haveremos de ouvir a sentença final. Não haverá mais tempo para arrependimento, não haverá mais tempo para voltar atrás, corrigir os caminhos. Não, ali ou ouviremos, entra no gozo, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor, ou ouviremos aquela sentença final: apartai-vos de mim, malditos, pois nunca vos conheci. Paulo está falando que ele resolveu se desapegar destes elementos que os da falsa circuncisão estavam adicionando à fé, porque essas coisas em nada contribuíram para a sua justificação. E é o testemunho que ele dá aqui no verso 5, como eu mencionei. Ele considera isso tudo ineficaz para a sua justificação da fé. Nenhuma religiosidade desprovida da fé em Jesus é útil para a nossa justificação. É uma perda de tempo. E é objeto para nos comparar e nos sentir melhor do que os outros, talvez. Mas Paulo está dizendo: eu resolvi abandonar todas essas coisas e me apegar ao mais importante, que é confiar no Senhor Jesus Cristo, sabendo que no final eu receberei o prêmio dessa vocação. Estarei com Ele por toda a eternidade. Em face disso, ele faz duas exortações aqui, finais para todos nós. A primeira exortação se encontra nos versos 15 ao verso 16, onde ele repete a mesma exortação que ele fez no capítulo 2, verso 5. Tenham o mesmo sentimento de Cristo. Olha o que diz o verso 15 e verso 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos conforme já alcançamos. O verbo sentir aqui é tradução da palavra grega phroneo, como vimos no capítulo 2, verso 5. É a mesma palavra e se refere ao modo de pensar. Não é simplesmente um sentimento, mas é uma maneira de enxergar a vida, de interpretar a vida e de lidar com a realidade que nos cerca. Então, Paulo está exortando aqui a ter este mesmo sentimento, quando, subsistindo em forma de Deus, o Senhor Jesus assumiu a forma de servo, obedecendo ao Pai até a morte e morte de cruz. Este sublime, inspirador exemplo estava guiando as decisões e caminhos de Paulo, cujo testemunho era público e que foi enfatizado aqui na epístola para encorajar os cristãos a viver de modo digno do Evangelho de Cristo, lutando juntos pela fé evangélica, é o que ele diz no capítulo 1, verso 27. Por isso Paulo está o tempo todo dando o seu testemunho, contrapondo com o testemunho dos da falsa circuncisão, os maus obreiros. E ele está dando esse testemunho, mostrando como ele estava admitindo para si o mesmo pensamento que houve também em Jesus Cristo, que deixou os céus, deixou a sua glória, mesmo subsistindo como Deus, ele não deixou de ser Deus, a divindade de Jesus estava presente com a sua humanidade, ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu a forma de um servo, ele assumiu a forma de um homem, sob as mesmas limitações humanas. E nesse estado de humilhação, sendo tentado, sendo pressionado, sendo perseguido, sendo ultrajado de todas as maneiras, o Senhor Jesus perseverou até a morte
e morte de cruz. Paulo está dizendo, olha, eu estou seguindo a mesma direção. O exemplo de Jesus está me inspirando. Por isso eu digo para vocês, tenham vocês também o mesmo sentimento que eu tenho, o mesmo pensamento que eu tenho quando eu contemplo o testemunho do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós, na vida cristã, precisamos viver, olhando para o exemplo de Jesus e percebendo o quanto vale a pena assumir a forma de servo diante de Deus e servi-lo com toda a nossa vida, lutando juntos pela fé evangélica, porque o cenário era de batalha, era de luta. Nós costumeiramente falamos que quando uma pessoa professa publicamente a sua fé em Jesus Cristo, como uma afirmação externa de uma fé que ele já tem em seu coração, porque o Espírito já deu essa fé para ele, é que começa as grandes lutas da vida. Porque nesse momento nós percebemos o quão imperfeitos nós somos, o quão inclinados para o mal nós somos, o quão tendenciosos à rebeldia a Deus nós somos. E não bastando as inclinações da nossa carne, somos provocados pelas seduções do mundo que jaz no maligno. O cenário não é diferente dos nossos dias para um cristão. É um cenário de luta espiritual, E Paulo está dizendo, olha, como vocês estão vendo no meu testemunho, é o que ele expõe no verso 12 até o verso 13, o verso 14, ele entra no verso 15 dizendo, olha, vocês precisam ter esse mesmo sentimento que eu tenho. Ele havia dito do interesse de permanecer por mais tempo a favor de auxiliar os crentes a progredir na fé, isso está no capítulo 1, versos 24 a verso 25, e mais uma vez, aqui, o apóstolo Paulo os exortou a compartilhar com ele do objetivo de prosseguir na santificação e na missão pela fé em Cristo. E aqui parece-nos uma contradição, porque quando nós lemos no verso 12, ele dizendo que ele não tinha recebido ainda a perfeição, mas aí quando nós entramos no verso 15, ele diz, todos, pois que somos perfeitos. Parece que ele está entrando aqui numa contradição, mas na verdade não é uma contradição. Aqui nessa passagem, no verso 12, a palavra perfeição é um verbo, enquanto no verso 15 é um adjetivo, significando maturidade naquilo que já havia sido ensinado e compreendido pela igreja. Então, no verso 12, o apóstolo Paulo está falando de perfeição espiritual mesmo. Mas no verso 15, o apóstolo Paulo está falando de maturidade sobre aquilo que a igreja já tinha recebido por parte do Evangelho. E certamente, quando ele se refere à igreja como sendo uma igreja perfeita nesse sentido, Paulo está aqui indicando que a igreja tinha compreendido o Evangelho. Ela não tinha apenas recebido a informação, ela foi convencida da informação. O apelo que o apóstolo Paulo faz aqui é que, tendo sido instruídos a ter uma visão madura da vida e do futuro, conforme ele diz no verso 14, eles, como maduros, então deveriam ansiar pelo progresso da fé, vivendo de acordo com aquilo que eles já tinham alcançado, ou de acordo com aquilo que eles já tinham recebido, na esperança de estar com Cristo. Se vocês receberam o Evangelho e vocês entenderam o Evangelho, o que se espera de alguém que entendeu o Evangelho é que agora prossiga na fé em Jesus, que prossiga nesse processo que ele chama de santificação. Capítulo 2, verso 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. E a finalidade, o que Paulo espera é para que, no verso 15 do capítulo 2, eles se tornem irrepreensíveis, filhos sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual deveriam resplandecer como luzeiros do mundo. Mas ele tinha uma outra preocupação, a preocupação de que ele não tinha se esforçado, verso 16 do capítulo 2, inutilmente. Como pastor daquela igreja, ele esperava que a igreja que tinha recebido a palavra da verdade e tinha sido instruída nela, progredisse na fé, para que se tornasse irrepreensível no meio de uma geração corrupta, e assim ele então não tivesse a frustração de perceber que tinha corrido em vão, se esforçado em vão. A segunda exortação dele, a primeira é para que eles tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Sentimento este que ele assume para si e demonstra como exemplo diante da igreja na sua própria vida. A segunda exortação é para que a igreja mantenha um foco bíblico, versos 17 ao verso 21. A igreja precisava manter o foco bíblico. Aqui, Paulo diz, no início, irmãos, sede imitadores meus. Mas como Paulo pode dizer isso? Se o foco é Cristo, se o modelo é Cristo, se a referência é Cristo, como Paulo pode ousar dizer, olha, vocês precisam imitar a mim? Imagina alguém chegando aqui neste púlpito dizendo assim, olha, olhem para mim, me imitem, eu sou um modelo para vocês. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui na epístola. Como Paulo pode falar uma coisa tão ousada assim? Aliás, irmãos, essa não foi a primeira vez que ele disse isso. Ele já tinha dito isso 2 vezes na primeira epístola de Coríntios. Primeiro, no capítulo 4, verso 16, ele diz, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Depois, no capítulo 1, verso 1, ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, sigam o meu exemplo na medida em que sigo o exemplo de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo no início aqui, no verso 17. Enquanto eu estou seguindo o exemplo de Jesus, sigam o meu exemplo. De maneira que, seguindo o meu exemplo, vocês estão seguindo a Cristo. Ele sabia que a igreja precisava, como ainda precisa, não apenas de líderes capacitados para ensinar, mas também de exemplos públicos e privados daquilo que eles ensinam. Ainda hoje, a igreja precisa de exemplos públicos, piedosos, mas também privados, nos bastidores, onde grande parte da igreja não está observado. Nos bastidores, também, a igreja necessita de líderes que sejam exemplo. Então, não se trata de egocentrismo, mas de coerência e autoridade. Por isso, apelou para a observação e comparação dos modelos de liderança que havia dentro da igreja, é o que ele diz na segunda parte do verso 17. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Haviam outros modelos de liderança dentro da igreja, e Paulo está dizendo, vocês precisam observar esses modelos. Não podemos ser ingênuos. Na igreja evangélica brasileira, há inúmeros líderes piedosos que nos inspiram, anônimos e famosos. Eu poderia citar alguns deles aqui. Um deles esteve conosco, não faz muito tempo, o reverendo Norval Silva. Estava com ele numa pamonharia aqui em Goiânia, junto com a família da nossa igreja e a minha família, e estávamos conversando exatamente sobre essas referências, e eu disse para ele, o Senhor para mim é uma referência. E os olhos, na hora, encheram de lágrimas. Existem muitas referências diante de mim que eu olho, admiro e que me inspiram. Alguns, inclusive, já passaram. Existem muitos bons exemplos entre nós, anônimos e famosos, mas não podemos ser ingênuos, meus irmãos. Há muitos também entre nós que merecem o nosso desapreço. Dentre os quais, me refiro àqueles que assumem para si, usurpando o ofício dos apóstolos, aqueles que relativizam a autoridade das Escrituras e suas doutrinas, subestimando a autoridade e suficiência das Escrituras, aqueles que comercializam a fé e manipulam as massas em vantagens ilícitas, aqueles que escarnecem de cultos a Deus e a Cristo com irreverência e desprezo bíblico, aqueles que exploram a confiança das pessoas com assédio sexual, usam da sua confiança conquistada perante a igreja para ter acesso a certas oportunidades onde eles vão explorar sexualmente. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou me referindo. Na nossa cidade, escândalos persistentes nessa área. Pessoas que pregam uma graça revestida de legalismo e prosperidade no e para o mundo, usando a palavra graça como um elemento de marketing e que, na verdade, quando você analisa o que está sendo ensinado e pregado, é nada mais, nada menos a teologia da prosperidade com uma nova roupagem. Assim, Paulo os descreveu como inimigos da cruz de Cristo, verso 18, a parte C. Inimigos da cruz de Cristo.
E a razão de ter chegado a essas rigorosas descrições, com lágrimas, como ele diz ainda na parte B do verso 18, é porque estes a quem Paulo está se referindo, tinham conhecido o Evangelho e estavam ensinando o Evangelho. Estes eram conhecidos pela própria igreja. Não eram pessoas desconhecidas, eram pessoas próximas. Na parte A do verso 18, Paulo diz: pois muitos andam entre nós. Eram pessoas conhecidas, mas como adicionavam ao Evangelho tradições contrárias à suficiência da fé em Cristo, foram qualificados de maus obreiros e falsa circuncisão no verso 2. E o pior, o apóstolo Paulo acrescentou aqui, ainda no verso 19, sobre o destino deles. Por isso que Paulo, ele faz esse juízo com autoridade apostólica, e ele faz com lágrimas, porque certamente Paulo está se referindo a pessoas conhecidas dentro da igreja, conhecidas dele mesmo, pessoas que estavam no meio da igreja, mas ele com autoridade não tinha outro caminho senão dizer: o destino deles é a perdição, não a vida eterna com Deus. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Porque enquanto o apóstolo Paulo pregava a justificação pela fé em Jesus Cristo, estes estavam pregando um outro evangelho. E Paulo está dizendo: se eles não creem na suficiência de Cristo para a salvação, são inimigos da cruz de Cristo. E eu digo isso, irmãos, com lágrimas. Eu digo isso frustrado, triste, mas esta é a conclusão que eu preciso fazer, denunciando esse falso modelo, esse péssimo exemplo no meio da igreja. São inimigos da cruz de Cristo e, como tais, o destino deles é a perdição. Quanto à religiosidade, Paulo descreve: não é depender do Senhor, mas depender de si mesmos, porque ele diz: o Deus deles é o ventre. Essa é a religião deles. São pessoas que confiam mais em si mesmas, são pessoas que estão mais seguras em si mesmas. E o testemunho deles? Um testemunho desonroso, porque Paulo diz: e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O testemunho deles é vergonhoso se comparado com o testemunho de Jesus Cristo, se comparado com as verdades do Evangelho. E se a esperança dos inimigos da cruz de Cristo se limita a esta vida terrena, a dos que confiam na expiação de Cristo é a gloriosa vida com Deus. Por isso Paulo chama a atenção da igreja para o foco certo. Vocês precisam olhar para o foco certo. E o foco certo, parte A do verso 20, a nossa cidadania. Nós não somos daqui. Você não é daqui. Você não pertence a este mundo. Como povo de Deus, chamado das trevas, estamos peregrinando por um deserto, mas a nossa pátria, diz o apóstolo Paulo, está nos céus. E eu gostaria que cada um pensasse sobre isso agora. Nós não pertencemos a este mundo. A nossa pátria, ou a nossa finalidade, o nosso destino final, não é a perdição, mas é estar na doce presença do Senhor para todo sempre. Ontem, o meu filho me perguntou sobre a questão do galardão. Sentado na mesa, conversando sobre as coisas de Deus, ele falou: papai, o que significa o galardão na Bíblia? Eu falei: olha, existem algumas interpretações dadas por determinados teólogos sobre testemunhos bíblicos, testemunhos de textos bíblicos. Mas eu não queria entrar nessa seara agora. Eu queria só que você pensasse da seguinte maneira: se estar com Cristo por toda a eternidade, na presença de Deus, tendo o nosso maior inimigo vencido, que é a morte, o que mais pode ser acrescentado que agregue algum prazer a nós na presença de Deus? Este é o prêmio da soberana vocação que só recebem aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo e nele têm os seus pecados lavados para todo sempre. Para todo sempre. Meus irmãos, o nosso destino é estarmos na presença do Senhor, porque lá é a nossa pátria, não é o mundo. Nós não vivemos para este mundo.
Nós não temos pacto mais com este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Mas Paulo não termina aí. Corrigindo a direção do entendimento e o foco da igreja, Paulo completa na parte B do verso 20 sobre a redenção final, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Contemplando o destino final de todos nós, só há algo que nós podemos ansiar nessa vida que vale a pena ter ansiedade. Né, meu irmão? É a vinda do Senhor Jesus Cristo, que foi tratado hoje de manhã com o reverendo João Batista. Aguardar o Senhor Jesus Cristo. Este é um anseio da nossa alma. E o Espírito e a noiva dizem, final do livro de Apocalipse, vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos por esse dia, porque esse é o dia da nossa redenção final. E nesse dia, Paulo termina no verso 21, nesse dia haverá a vitória final sobre a morte, o qual Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação, sujeito ao pecado e aos efeitos do pecado, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Neste dia, todas as nossas lágrimas, que são resultado de tristezas, frustrações, enfermidades da alma, todas as nossas lágrimas serão enxutas. Nesse dia, toda dor cessará. Nesse dia, todo luto cessará, porque não haverá mais morte. Estaremos livres das fadigas da vida terrena, prontos para experimentar a plenitude e o gozo na presença de Deus. Por isso Paulo está dizendo, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação semelhante ao seu, porque Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Então Paulo está aqui destacando para a igreja, com duas exortações. Portanto, meus irmãos, olhando dessa maneira como eu estou olhando a vida, eu quero que vocês compartilhem comigo do mesmo sentimento. E ele termina dizendo, mantenham o foco bíblico certo. E eu quero terminar fazendo apenas duas considerações aqui para todos nós. Primeiramente, todos nós deveríamos investir todos os nossos esforços para progredirmos na fé, jamais negligenciando oportunidades que visam o fortalecimento das nossas convicções. Jamais, meus irmãos. Salomão disse em Provérbios 9:9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Nenhum de nós chegou à perfeição e sempre temos algo a aprender. Não importa o quão antigos somos como cristãos, não importa, nós carecemos crescer, nós carecemos progredir na fé, nós assim precisamos nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, assumindo a condição de servos e obedecendo a Deus até as últimas consequências. Não negligencie as oportunidades que Deus, na sua graça, tem dado para o seu próprio crescimento espiritual, para a sua santificação. Não negligencie a leitura devocional das Sagradas Escrituras, não negligencie as orações, não negligencie a comunhão dos santos, não negligencie uma vida de serviço ao Senhor lá fora, dedicando através dos seus atos a honra que pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Suportando essas aflições, experimentando a mesma alegria que o Senhor Jesus experimentou na cruz, quando Ele estava sofrendo os horrores dos insultos e também dos sofrimentos físicos nos quais Ele foi submetido. Vale a pena, meus irmãos, progredirmos na fé, concentrando todos os nossos esforços nesta direção. O autor de Hebreus nos chama a atenção para uma grande lista de testemunhas fiéis do Senhor, como meio de inspirar os destinatários a correr, como ele mesmo diz,
com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e o seu nome é Jesus Cristo. Há muitos líderes ruins e escândalos no nosso meio, e eu tenho que concordar com você. Há péssimos líderes entre nós. Me refiro a pastores, me refiro a presbíteros, me refiro a diáconos, me refiro a líderes de ministérios. Há péssimos exemplos entre nós, que não vale a pena imitar. Mas, meus irmãos, há muitos líderes piedosos entre nós. Há muitas pessoas fiéis entre nós, cheias do Espírito, cuja vida é coerente com aquilo que elas falam com seus lábios, na vida privada, mas também na vida pública. Há muitos exemplos piedosos entre nós. E o autor de Hebreus dá uma lista imensa de homens piedosos no passado para inspirar os seus leitores naquela época. E hoje, meus irmãos, nós temos pessoas muito especiais que vale a pena olharmos para o seu testemunho. Vale a pena olharmos para o seu testemunho e imitarmos a sua conduta de imitadores de Cristo. Há muitos, sim, há muitos líderes ruins e escândalos no nosso meio. Mas se tivermos os nossos olhos direcionados a Cristo, auxiliados por bons exemplos, não temos motivo para nos ausentar da igreja. Não temos motivo para abandonarmos a igreja. E se você foi ferido por alguma igreja, por algum líder, com certeza você não tem, por isso, motivo para se manter afastado da igreja. Pelo contrário, você tem motivo para prosseguir na fé, mantendo a comunhão dos santos, porque a sua referência não são os péssimos exemplos entre nós. A sua referência é o autor e consumador da fé. E olhando para ele, nós temos que correr a carreira que nos foi proposta, sabendo, meus irmãos, que aquela alegria que Jesus contemplou na cruz é a mesma alegria que Paulo expõe no seu exemplo de vida como imitador de Jesus Cristo. E vale a pena perseverar na caminhada da vida cristã, atentando exatamente para as oportunidades que Deus nos tem dado, de muitas maneiras, para perseverarmos segundo está escrito na palavra do Senhor. Que Deus continue nos abençoando como igreja e nos dando o discernimento certo sobre as coisas que acontecem no nosso meio e na sociedade, sem nunca tirar os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor das nossas almas. Vamos orar?